Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo. Hoje eu vou falar para vocês as 10 dicas que são fundamentais para aprovação em qualquer concurso público. Ah, Priscila, mas eu estudo para o INSS, posso aplicar essas técnicas? Pode. Ah, Priscila, eu estudo para concursos federais, área policial? Posso. Ah, Priscila, eu estudo para prefeitura, para banco? Posso utilizar essas técnicas? Deve, gente. Serve para qualquer concurso público. E eu falo que é o pulo do gato para qualquer aprovação. Algumas dicas aqui vão ser, Priscila, mas isso aqui parece tão óbvio, mas faz toda a diferença, porque eu vou te explicar no detalhe, tá? Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é assinante, clique aqui para você ter todas as informações que eu posto e também as dicas para concurso público. Vamos lá. Primeira dica: leitura atenta ao edital. O edital, gente, ele é de fato o quê? A lei do concurso público. Então você tem que saber exatamente o que ele tem ali em todo o processo dele. O que vai ter no edital? Além de informações básicas como inscrição, período de pagamento, local da prova, entre outras informações que são muito importantes, a gente tem fatores essenciais para sua aprovação. Primeiro, uma das principais: quanto que eu tenho que acertar para ser considerado aprovado, né? Ou seja, classificado ali dentro das vagas. É 50% da prova, é 60% da prova. Tem alguma disciplina que vale mais? Tem alguma disciplina que ela é eliminatória? Todas são eliminatórias? A gente tem editais que, no mínimo, você tem que acertar uma questão em cada matéria e outros não. Geralmente, vai ter algumas disciplinas que elas têm uma quantidade de questões maiores, né? Ali no critério de desempate, qual é a disciplina que vale mais? Isso pode garantir muitas posições. Em concursos grandes, como carreiras policiais, uma questão a mais, você pode subir até 200, 300 posições. Então faz muita diferença você saber qual é a disciplina que vale mais, qual é a disciplina que é o critério de desempate, entre outras informações ali, tá? Então, o edital é a primeira dica. Segunda dica, muito importante: realize provas. Por que é importante a gente realizar provas? Mesmo que não seja para o seu concurso. Prova que eu digo, se inscrever no concurso e ir lá fazer. Eu vou dar um exemplo, fazer uma analogia. Você já foi num lugar que você não conhecia? O primeiro momento, geralmente, você fica um pouco ansioso, você não conhece. Já no segundo momento que você vai, você fica mais tranquilo. Eu acho que um dos principais erros do concurseiro é não trabalhar o processo do dia da prova. Como é que eu vou ficar no dia da prova? Eu fico ansioso? Eu não fico? Eu fico nervoso? A noite anterior eu durmo bem? Eu durmo mal? Como é que eu me organizo para isso? Então, você fazer a prova vai te dar uma qualidade quando você tiver que fazer a sua prova, aquela que é diferencial, tá? Quanto tempo eu tenho que acordar antes? Como é que funciona? Eu fico nervosa? O que eu como que me faz mal? Tudo isso você tem que saber. Terceira dica: escolher um bom curso preparatório. Gente, é importante você ter um curso e não é porque você não vai passar sem o curso. O curso te ajuda a te organizar. Além daquela matéria que você tem um pouquinho de dificuldade, você vai poder ouvir a videoaula e acessar o PDF. Eu vou deixar uma lista de cursos que eu aconselho, e eu já estudei por eles e que fizeram eu ter as mais de 30 aprovações. Eu já usei todos eles em algum determinado momento da minha jornada, tá certo? Então, eu vou deixar o link aqui, todos têm desconto, que eu já fiz parceria para você ganhar o seu desconto. Então, ter um curso bom preparatório faz muita diferença, porque você consegue se organizar. Quarta dica, gente, que é muito importante, tá? Fazer questões, tá? Então, você tem que fazer um número alto de questões, principalmente da banca que vai ser a banca do seu concurso. Para quê? Para você ver como é que ela cobra, para você ver as pegadinhas, né? Então, tem que fazer questões, não dá para fugir dela. Quinta dica: ter um caderno de resumo. O que é um caderno de resumo? Conforme você for fazendo as matérias, aquela parte que você julgar interessante, você vai fazer no caderno. E como que eu sei que é interessante se eu fizer questões? Né? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que o artigo 1 tá caindo muito nas questões. Eu coloco no meu caderno de resumo, porque ele é reincidente nas provas, tá? Sexta dica: ter um caderno de erros. Então, aquela questão que eu sempre erro, eu coloco no caderno de erros para eu conseguir
validar, né? Então, eu tô errando, eu vou reforçar. Sexta dica, gente, que é sétima dica, perdão. Sétima dica muito importante. Se eu puder ver revisões, tá? Mas ver revisões até um determinado horário antes da prova, tá? Então, por exemplo, minha prova, a revisão vai até 9 horas da noite. Não, gente, eu olho ali, ou eu olho durante o dia, ou eu olho só ali no finalzinho ali das 6 horas em 1.5, 2.0, depende da sua facilidade. E aí eu olho aquela revisão. Eu não fico o dia inteiro, até para não cansar, né? Oitava dica, né? Organizar, né, as documentações. O que eu vejo de gente que esquece identidade, esquece caneta, tem que ter tudo já. Pode botar no estojinho, numa pastinha, num lugar que você saiba que vai estar lá. Nona dica, gente, que é muito importante, é você se preparar mentalmente para o resultado, né? O que significa isso, né? Organizar para depois conferir a prova e se organizar se o resultado for negativo ou positivo, tá? Se o resultado for negativo, ok, vamos partir para a próxima prova. Se for positivo, esperar o resultado para contar para as pessoas. Porque conforme a gente vai contando, a gente vai ficando um pouco mais responsável por aquele resultado. Então, as pessoas criam expectativas e aquilo nos gera ansiedade. E o oposto também, que seria a décima dica, evitar falar para muitas pessoas que você vai fazer a prova. Isso te dá uma questão de responsabilidade e um peso que você não precisa carregar. Então, assim, não falar para muitas pessoas é o ideal. As pessoas podem saber que você está estudando para o concurso, mas evite comentar sobre esse tema, porque te dá um senso de responsabilidade um pouco menor. É que nem quando você vai fazer carteira de motorista. Se você fala para todo mundo pergunta e aquilo te faz mal. Se ninguém sabe, fica mais leve. Um forte abraço. Fique comigo. Até o próximo vídeo. Aguardo você.